Graça e paz, gente querida, gente amada, povo de Deus. Tudo bem com vocês, irmã preciosa, que nos acompanha sempre? Você, meu irmão amado, homem de valor, tudo bem com vocês? Crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Se você tem ouvido a palavra de Deus, o Evangelho da verdade, o Evangelho da graça de Deus, então eu sei que a graça de Deus começa a abundar na tua vida e cada dia mais esta graça vai se manifestar, levando você a uma profundidade no conhecimento, levando você à liberdade do Evangelho da graça de Deus, que só Ele nos proporciona. E é um prazer muito grande poder estar aqui iniciando esta live, chegando até você, com aquela convicção aqui no meu espírito, que cada vez que nós iniciamos uma live, cada vez que abrimos a Bíblia, falamos do Evangelho para você, o teu espírito vai despertando, lentamente você vai acordando de um sono, e a palavra do Evangelho vai tornando-se esclarecedora e viva, esclarecedora, viva. Teu homem interior vai sendo despertado cada vez mais daquele sono espiritual. E isso vai construir em você a verdadeira fé evangélica. Quero abrir aqui em Filipenses capítulo 1, onde Paulo fala: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que vocês estão firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos. Por quê? Lutando juntos pela fé evangélica. Então eu sei que a cada dia que a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação, vai despertando o teu espírito, esta fé produzida pelo Evangelho, repare bem, essa fé produzida pelo conhecimento do Evangelho da graça. Então não esqueça, eu não posso ter uma grande fé e conhecer só um pouquinho do Evangelho da graça, não. A fé, ela é medida pelo conhecimento que eu tenho do Evangelho da graça de Deus. E quanto mais eu conheço o Evangelho, mais fé eu vou ter. Por isso que Paulo disse que a fé vem pelo ouvir ou pela pregação, e a pregação e o ouvir vem pela palavra de Cristo. Repare bem que Paulo não fala a palavra de Deus, ele fala a palavra de Cristo. O que é a palavra de Cristo? É o Evangelho da graça de Deus. É isso que desperta, que traz, que amadurece a verdadeira fé no nosso coração. E assim eu me torno um colaborador, um cooperador, uma voz, somente isso. Eu não quero ser nada além dessa voz, que vai trazer crescimento espiritual e levar você ao aperfeiçoamento cada vez mais. Então, nestas últimas 13 lives que nós fizemos, nós falamos das 3 fases do ministério de Jesus Cristo. Então vamos recapitular um pouquinho. A primeira fase, lemos lá em Gálatas 4, que ao se completarem a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então a primeira fase do ministério de Jesus, ele nasce debaixo da lei, nasce como judeu, e ele vem cumprir a lei. Jesus foi o único capaz de cumprir a lei e pôr um fim na lei. Essa foi a primeira fase do ministério de Jesus. A segunda, ele se torna o Cordeiro de Deus que vai para a cruz e vai tirar o pecado do mundo. Ele vai ser pregado ali na cruz, ele vai morrer,
Nesta morte de Cristo na cruz se cumpre o verdadeiro sacrifício perfeito que a lei exigia. Então, quando isso se cumpre, Cristo liquida de vez a velha aliança. Ele cumpriu a velha aliança. E ali na cruz ele liquida, acabou a velha aliança. Ele liquida com a lei. Toda a velha aliança se acabou na cruz. O véu do templo se rasgou em alto a baixo. E dali da cruz para frente se começa o Novo Testamento no sangue dele. E na morte dele ele quita a nossa dívida, aniquila o diabo, acaba com a lei, paga tudo que a lei cobrava de cada um de nós e encerrou definitivamente a velha aliança. E a terceira fase do ministério dele é quando ele vai ressuscitar. A primeira e a segunda fase do ministério de Jesus pôs um fim na lei, um fim no pecado, um fim na nossa condenação, nas maldições, na nossa dívida e um fim no diabo. Mas a primeira e segunda fase não destruiu a morte. Só a terceira fase, que é a ressurreição de Jesus Cristo, é que destrói a morte. Nós lemos lá em segunda carta de Paulo a Timóteo, eu quero ler para você isso aqui, onde Paulo fala justamente isso. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler versículo 8 em diante, diz assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, Paulo falando isso a Timóteo, participa dos sofrimentos a favor do Evangelho. Olha como Paulo agora declara ser o Evangelho. Participas dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Então Paulo está dizendo que o Evangelho é segundo o poder de Deus. E ele diz que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Agora Paulo aniquila as obras, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus quando? Antes que existia o planeta Terra, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, mas como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o quê? Mediante a lei? Não. Ele trouxe a imortalidade mediante o Velho Testamento? Não. O qual destruiu a morte, trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então o Evangelho da graça de Deus traz para nós a imortalidade. Então Jesus Cristo ressuscitou, terceira fase do seu ministério, e destruiu a morte pela ressurreição. Romanos 5,12 diz: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou uma segunda coisa, entrou a morte. Se eles entraram no mundo é porque eles já existiam fora do mundo, mas não haviam entrado aqui ainda. Então, por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou uma segunda coisa, a morte. Então a primeira e segunda fase do ministério de Jesus liquidou com o pecado. E a terceira fase, que foi a ressurreição, quando ele ressuscita, ele destruiu a morte e trouxe luz e a vida mediante o Evangelho. Então, se você tem clareza sobre as três fases do ministério de Jesus, se você entendeu cada parte, é necessário que você entenda. As 3 lives anteriores eu falei sobre as 3 fases do ministério de Jesus. Se você não entendeu isso direito, então volte lá e ouça, marque os versículos, vai para a Bíblia, estude as 3 fases do ministério de Jesus, assista os 3 vídeos, várias vezes cada um, até que você entenda as 3 fases do ministério de Jesus. Aí você vai chegar à conclusão. Tudo que precisava ser feito para o homem ser salvo, ser liberto, o diabo ser destruído, o preço do pecado ser pago,
a lei ser encerrada, se começar a nova aliança, tudo que precisava ser feito. Olhe bem para mim, preste atenção. Se você compreender as 3 fases do ministério de Jesus, claramente que as 3 são importantes, nenhuma é melhor que a outra, as 3 eram necessárias. Então você vai entender que tudo que precisava ser feito para nos salvar, para nos libertar, para nos justificar, para quitar a dívida do pecado, para destruir o diabo, aniquilar e pôr um fim na lei, estabelecer uma nova aliança, nos tornar herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, justificados, redimidos, reconciliados. Tudo o que precisava ser feito foi feito na obra de Cristo na cruz e na sua ressurreição. Nada mais precisa ser feito. Você entende isso? Você não precisa fazer campanha, não precisa fazer votos, sacrifício, tudo isso é coisa do Velho Testamento. Você não precisa pagar preço por nada, você não é obrigado a ser dizimista. Se não for dizimista, está debaixo de maldição. Você não é obrigado a fazer campanha, subir no monte, descer no monte. Você não é obrigado, tudo isso é religião, é o falso evangelho que impõe dezenas de obras na cabeça das pessoas e tornam elas escravas da religião, alegando que se elas fazerem isso, elas vão ser salvas, se não fizerem vão perder a salvação, vão ser abençoadas, se não fizerem vão ser amaldiçoadas. Você vai descobrir, se você entender com clareza as 3 fases do ministério de Jesus, cada parte tiver uma visão ampla da grandeza do que foi feito, então você vai chegar à conclusão que qualquer coisa que eu venha fazer é inútil. A minha justiça é uma coisa inútil. Os meus esforços são coisas inúteis. Esse desespero para manter a salvação com medo que se vai perder a salvação são coisas inúteis. Você vai descobrir que esse monte de coisas oradas, ungidas, copo com água em cima da televisão, copo com água no final do culto, água ungida do Rio Jordão, rosinha ungida para libertar tua casa, esse monte de óleo mentiroso de Israel, essa chavinha da vitória, tijolinho da casa própria ungida, pedacinho de pano que é a veste de Jesus. Sobe no monte, desce do monte, você vai até descobrir esses halabá, xarabacanda, labacá, até essas línguas, tudo falso, tudo coisa mentirosa que não serve para nada. Você vai descobrir que esse monte de escravidão que nos é imposta a cada dia, esse monte de acusação que os falsos pastores nos acusam a cada dia, esse monte de mensagens de aprisionamento que destrói a mente das pessoas, que são pregadas sobre a nossa cabeça todo dia, você vai descobrir que tudo isso é uma falácia, tudo isso é uma mentira. Todos os esforços humanos para ser salvos são mentiras, não tem nada mais a ser pago. Você vai descobrir o quão perfeito foi a obra do Senhor Jesus Cristo, quão digna de perfeição, quão miraculosa, quão espetacular, quão sobrenatural aquilo que Cristo fez na cruz e ressuscitou por cada um de nós. Aí você vai entrar no descanso de Deus. Será que você entende isso? Então vamos para um texto hoje, Efésios capítulo 2. Ah, pastor, você vai dizer, já até sei que o senhor vai ler, o senhor vai falar sobre a salvação pela graça. Porque isso vai se tornar mais claro para você. Se você entender tudo que foi feito na cruz claramente, acabou tudo, acabou a religiosidade, acabou o cativeiro e a escravidão. Então Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, preste muita atenção. Paulo está dizendo isso, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Aí a pessoa poderia dizer, então foi eu que criei. Não, não foi você que criou. Isto não vem de vós, é dom de Deus.
Não vem de obras, de coisas que eu venho fazer para que ninguém se glorie. O que Paulo está dizendo? Pela graça eu sou salvo mediante a fé. Até a fé que eu tive não veio de mim, foi um dom de Deus, uma medida de fé que Ele depositou no coração e que me levou a crer. É obra dEle. Não é o meu esforço, não foi minha decisão, não foi o meu livre-arbítrio que eu decidi crer. Tudo isso é falso. Até a fé que brotou em mim para mim crer e ser salvo é um dom de Deus. Foi Deus que pôs isso dentro de nós. Vamos lá para Romanos, capítulo de número 12. Vamos ler só o versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além de que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Então, para cada um de nós, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Para cada um de nós foi dada uma medida de fé que nos levou a crer em Jesus Cristo. Deus pôs dentro do nosso espírito uma medida de fé. E essa medida agora precisa aflorar. Como é que ela vai aflorar? Quando eu começo a ouvir o Evangelho da graça de Deus. Lembra quantos anos você ficou no sistema? Você fez campanha, voto, sacrifício, fez fogueira santa de Israel, adorou uma arca imaginária do templo de Salomão. Não é verdade? Quantas coisas, você deu todo o dinheiro que tinha, foi explorado, sacrificou o teu fundo de garantia, sacrificou o teu 13º, sacrificou um monte de coisa e nunca resolveu nada, você empobreceu. Lembra quanta coisa você fez, quantos anos você ficou escravizado nesse sistema judaico evangélico. Mas um dia você ouviu a palavra da graça de Deus, você era um chamado, essa medida de fé estava dentro de você. Quando você ouviu o Evangelho, parece que você despertou para uma coisa nova, viva, que você não conhecia. Você ficou tanto tempo dominado por uma liderança, escravizado por elas, elas te tomaram todo o teu dinheiro. Mas um dia você ouviu o Evangelho da graça de Deus, acordou, se libertou, despertou a medida de fé. Olha que coisa linda! Todos aqueles que são predestinados vão acordar. Eles vão acordar, eles podem ficar 5, 10, 15, 20 anos no engano. Mas quando eles ouvirem a palavra da verdade, essa graça de Deus, esse Evangelho, eles vão ser despertados à medida de fé que Deus pôs no espírito deles, vai despertar, eles vão acordar, porque é só o Evangelho da graça que desperta essa medida de fé. Então voltemos lá a Efésios. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vocês, vocês não conseguem produzir. Ô pastor, eu estou pagando preço. Para, isso é tolice, você não consegue produzir essa fé. Ó pastor, eu estou fazendo um monte de coisa. Para, não vai dar em nada, só em desgaste. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então eu preciso falar isso muito. Nada que você venha fazer lhe dá condições de salvação. Todo o seu esforço, seu jejum, suas obras evangélicas, essa roupa que você usa para ser santo, a santa doutrina que é mais proibições do que o Evangelho da graça de Deus. Nada, o homem é incapaz de salvar-se a si mesmo. O homem é incapaz de ter fé verdadeiramente no Evangelho se não for obra de Deus. Então Paulo fala, não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então não existe uma obra que vai me dar condições de salvação. Nunca esqueça isso. Agora, pastor, pela graça sois salvos. O que é ser salvo?
Então aquele dia que essa fé foi despertada, eu criei em Jesus Cristo. Fui salvo pela fé em Jesus Cristo. Então quando isso aconteceu, instantaneamente eu fui liberto de tudo. Se eu estava preso em cadeias, em religiosidade, em prisões emocionais, se eu tinha depressão, medo de um monte de coisas, podia estar enfiado na macumba, no catolicismo. Se aquele dia que eu criei, essa fé foi despertada em mim, eu fui liberto de tudo. Se eu vivia debaixo de escravidão, eu passei a ser liberto da escravidão. Se eu vivia escravizado por um monte de cadeias psicológicas, emocionais, eu fui liberto de tudo instantaneamente. Só que eu não sei, eu preciso descobrir o que aconteceu comigo. Como é que eu vou descobrir o que aconteceu comigo? Quando eu começo a aprender o Evangelho da Graça de Deus. Então eu começo, essa menina de fé vai despertando pelo conhecimento da palavra e eu vou vendo que Cristo me libertou e me salvou 100% de tudo e nunca eu vou perder aquilo que Ele me deu gratuitamente. Não sou eu que vou manter a minha salvação, Ele me salvou e me mantém salvo. Ele sabe que a minha carne é incapaz de se manter salvo, então Ele me salvou e me mantém salvo. Então quer ser salvo é ser liberto de tudo. Totalmente liberto de tudo. Ser feito um filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Só que quando isso aconteceu, eu não conheço o Evangelho, eu não sei dessas coisas. Por isso que agora eu preciso ser ensinado, preciso ter uma liderança que me ensine o Evangelho da Graça de Deus, as cartas de Paulo. Uma liderança que não está interessada no meu dinheiro, não quer me manipular dentro da igreja para me ficar escravo, dominado por ele, para ele só ficar cobrando dízimo e oferta de mim, me acusando de um monte de coisa, me levando a fazer trabalho escravo dentro da igreja, ficar enfiado na igreja a vida inteira, trabalhando de graça, falando que é obra de Deus, mas é obra do homem, viver enfiado em templo, escravizado, perdendo tempo. Preciso encontrar uma igreja, uma liderança que me ensine a verdade, me ensine o que Cristo fez por mim, me ensine o Evangelho da Graça de Deus, para mim ir pouco a pouco assumindo aquilo que eu sou no Evangelho. Porque o Evangelho da Graça de Deus mostra quem eu sou, o que eu herdei, o que Deus já fez por mim. Mostra tudo que já foi realizado e mostra que eu não preciso fazer nada. Agora, se eu não paro num lugar que me ensina essas coisas, eu vou ficar anos escravizado num sistema religioso evangélico. Essa gente da televisão, que dão água para as pessoas beber, né? Faz esse monte de campanha da mentira só para arrecadar dinheiro. Não é isso, você não vê isso. Estão sempre chorando na televisão, prometendo uma mudança, prometendo, né? Uns falsos testemunhos comprados e manipulados para aparecer ali, porque eles sabem que se põe na televisão, uma pessoa entra lá toda torta, ai, esticou meu braço, a televisão, o Brasil vê isso, todo mundo vem atrás dessa gente, porque o mundo sofre, as pessoas sofrem, acreditando, e antes do milagre ele vai ter que dar tudo que tem lá para receber o milagre, e vai ser frustrado. Olha, meus irmãos, eu falo assim por quê? Dezenas de pessoas entram em contato comigo, e contam que já foram nesses lugares, fizeram sacrifício, deram tudo, nunca foram curados de nada. Alguns, que os parentes falam comigo, morreram acreditando que havia sido curado. Nunca foram curados de nada. É tudo uma falácia, tudo uma mentira, tudo uma vitrine para atrair as pessoas, mas nunca foram curados de nada. Olha para você já viu alguém ser curado? Fala a verdade. Você já viu alguém nessas reuniões ser curado? Você já vê na televisão as fotos que eles mostram, aquela propaganda enganosa? Mas nunca viu ninguém. Quantas vezes você foi lá e nunca viu ninguém nada ser curado? Então você precisa encontrar um lugar que te ensine o Evangelho da Graça de Deus, que leve você passo a passo a assumir aquilo que o Evangelho diz que você é. Assumir as verdades do Evangelho da Graça de Deus.
assumir e crer naquilo que Cristo já fez por você e se tornar livre, independente de qualquer liderança religiosa. Você entende isso? Então vamos para alguns textos da palavra de Deus. Vamos abrir a carta de Paulo aos Colossenses. Aqui eu prego só as cartas de Paulo. Eu posso pegar versículos de alguma outra coisa, mas o centro de tudo isso são as cartas de Paulo. Por quê? Porque a Paulo foi revelado o evangelho da graça de Deus. Pedro já era apóstolo, João já era apóstolo, Tiago já era apóstolo, Judas já era apóstolo. Por que Jesus não foi procurá-los se eles participaram do ministério terreno de Jesus para revelar o evangelho da graça de Deus? Por que Jesus foi procurar Paulo, que não participou da primeira fase do ministério de Jesus Cristo? E não viu nada. Paulo não viu Jesus multiplicar pão, expulsar demônio, andar sobre as águas, acalmar a tempestade. Paulo não viu Jesus ressuscitar a filha de Jairo, nem ressuscitar o filho da viúva de Naim, nem Lázaro. Os demais apóstolos viram. Mas por que Jesus escolheu Paulo para revelar o evangelho da graça de Deus? E Paulo escreveu 14 cartas do Novo Testamento. Os que os demais discípulos escreveram não chega a 10% do que Paulo viu. E algumas das coisas que eles escreveram até confundem e tentam negar o que Paulo escreveu. Então, eu prego as cartas de Paulo. Então, Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Olha, presta atenção, isso aqui está escrito. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Você é salvo. Então, isso aqui já aconteceu com você. Olha, Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, neste reino, nós temos a redenção e a remissão dos pecados. O que Paulo está dizendo? Se esse dom da fé brotou dentro de mim, eu creio em Cristo, sou salvo, eu já fui liberto do império das trevas. Você já foi, não vai ser. Não precisa fazer corrente de libertação. Não precisa que ninguém ponha as mãos na tua cabeça. Não precisa de óleo ungido na tua testa. Não precisa passar nesse falso corredor de sal grosso, onde tem um montão de gente atrapalhada assim, para te libertar. Isso aí te escraviza. Se você é um salvo e já foi liberto do império das trevas, totalmente. Quem te libertou? Jesus Cristo, nosso Senhor. Te arrancou de tudo isso, já é um liberto do império das trevas. Quando é que você vai acreditar nisso? Mas pastor, eu estou há 20 anos indo toda sexta-feira na corrente de libertação, pois você está cego sendo enganado. Lá eles nunca vão ler esse texto para você. Você está há 20 anos lá, qual vez que eles abriram para você Colossenses 1,13 e disseram assim, você já foi liberto do império das trevas? Eles só vão ler isso, o cara ficou endemoniado, o jovem possesso de demônio, a mulher tinha 7 demônios, aí um demônio manifesta lá, eles vão dar o microfone pro diabo falar, o que você está fazendo, demônio? Eu vou entrar na vida de quem não pegou o envelope da fogueira santa, tá vendo, pessoal? Aí todo mundo treme. O que você vai fazer na vida de quem não pegou o envelope da fogueira santa? Eu vou acabar com a vida deles. Não é isso que você vê? Só rindo, né? E aquele monte de gente acredita nisso. Você é salvo, você foi liberto do império das trevas, totalmente liberto do império das trevas e transportado no Espírito. Você foi transportado para uma outra dimensão. Você foi posto no reino. Nós não vamos orar a oração do Pai Nosso, venha o teu reino, porque para nós o reino já veio, já está dentro de nós, e nós fomos transportados e postos no reino do Filho do seu amor. O que nós encontramos no reino do Filho do seu amor? Olha que Paulo fala, no qual, versículo 14, temos a redenção. O que é redenção? Acabou a escravidão.
Não existe mais escravidão na nossa vida. Acabou o cativeiro, acabaram-se as prisões. Quando eu fui liberto do império das trevas, transportado e posto no reino, neste reino eu encontrei a redenção e os pecados. Todos os pecados foram removidos, acabou, houve a remissão dos pecados, não tem mais culpa sobre nós. Pastor, minha mente está estranha, eu acho que o senhor está falando uma heresia. Ah, você é esses que ficaram nessas igrejas que só falam de diabo o tempo todo e te escravizaram há anos. Quando você ouve uma verdade dessa, mesmo que está escrito, olha como a tua mente está nas trevas. Olha como a tua mente ficou escravizada. Olha o que fizeram com a tua cabeça, te destruíram. Você não consegue crer mesmo estando escrito na palavra de Deus. Esses ministérios da televisão são destruidores de mentalidade. São destruidores de cabeça, de mente de pessoas, porque o que eles fazem é acabar com a cabeça deles, porque só pregam medo, só pregam tristeza, só pregam que tem que ser liberto. Nunca é. Então, eu sou salvo. Não foi por meu esforço próprio, foi pela graça, por aquilo que Cristo fez na cruz. Sou salvo. Então, fui liberto do império das trevas, transportado para o reino, e no reino eu tenho a redenção e todos os pecados eliminados. Você acredita nisso? Eu estou te lendo, é a pura verdade. Vamos para outro texto, senão vai ficar muito longo o que eu estou dizendo aqui. Gálatas capítulo 4, que nós lemos sempre. Olha, quando essa verdade chega no teu coração, você vai descobrir um estado emocional escravizado que vive em você. As suas emoções foram tão trituradas pelo falso evangelho. As tuas emoções foram tão destruídas pelo falso evangelho, pelas pregações do medo, pelas pregações que o diabo está na tua vida, que o diabo está ao teu redor. Que quando você ouve isso, existe um desconforto emocional, até um mal-estar. Que coisa estranha, você percebe que existe um cativeiro na tua alma tão grande que ele quer ser contrário à verdade do Evangelho. Então vamos lá, Gálatas capítulo 4. Nós lemos esse texto esses dias todos. Vamos ler, versículo 4 até o 7. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Nasceu sob a lei para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então Cristo nos tirou de debaixo da lei, nasceu de mulher, nos tirou debaixo da lei e nós recebemos a adoção de filhos. E porque agora nós somos filhos, salvos, libertos de tudo, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, o Espírito de Jesus Cristo, que clama para Deus, Abba Pai, Paizinho, Papai. De sorte que você não é escravo, você é filho. Se você é filho, você é herdeiro de Deus. Então o que Paulo enxergou? Pedro nunca viu isso. Tiago nunca enxergou isso. Judas nunca enxergou isso, porque se tivesse enxergado, teriam escrito, porque isso é coisa maravilhosa, isso que é fantástico. Nós recebemos a adoção de filhos, clamamos Abba Pai, de sorte que não somos mais escravos, nós somos filhos e herdamos todas as riquezas que Deus tem. Nos tornamos herdeiros de Deus. Então nós não somos mais escravos. Você não é mais escravo, acabou. Você é filho agora. Foi salvo pela graça. Não existe mais escravidão na sua vida. Eu sei que a tua carne tem um monte de vício. Eu sei que uma pessoa depressiva vai dizer assim para mim: mas pastor, eu sinto medo, eu sinto uma depressão. Tem hora que eu não quero nem tomar banho. Isso é um engano que está na tua mente há anos, que está nas suas emoções há anos. Mas se você pegar esse versículo e começar a declarar: eu não sou escravo, eu sou filho.
Se você se levantar contra essa depressão, esses medos, essas coisas, com coragem, e declarar: eu não sou escravo de nada, eu sou filho. Declare isso, acredita, se veja assim, porque é isso que você é aqui no Evangelho. No Evangelho você não é escravo, você não tem demônio, não precisa de libertação, não precisa de corrente, não precisa de unção, não precisa de oração forte. Você não é escravo. No Evangelho você é filho, totalmente liberto, se você acreditar nisso. Ir contra esse estado mental e emocional de escravidão, isso, você vai romper com tudo isso, vai assumir. De sorte que você já não é escravo, você é quem? Você é filho. Então Deus não tem filhos escravos. Deus não tem filho que fica endemoniado, que precisa de imposição de mãos, que precisa gritar sai, sai, sai. Deus não tem filho escravizado, gente. Os filhos de Deus são totalmente libertos. Jesus fez a obra perfeita na cruz. O ministério perfeito de Jesus Cristo trouxe essa verdade e essa herança para cada um de nós. Então você assiste aquele culto na televisão, no final do culto, põe a mão na cabeça, olha o copo com água, aquele lugar repleto de gente cega. É agora, em nome de Jesus, tá amarrado, tá ligado, ai sai. Aí você olha aquilo e fala: meu Deus, um monte de gente cega com a mente entenebrecida, escravizada pelo falso evangelho. Ainda quando acaba o culto, o pastor vai falar: ó, vigia porque o diabo está ali fora para te esperar. Você já ouviu isso? Então, o verdadeiro Filho de Deus, ele é um liberto do império das trevas. Ele não é escravo, ele não tem espírito de escravidão. Por que isso? Porque ele se esforçou? Porque ele fez campanha para alcançar isso? Porque ele deu o trízimo? Porque ele deu uma oferta e ele deu o dízimo, uma oferta igual ao dízimo? Foi por isso que ele alcançou isso? Mentira, isso é mentira. Quem prega isso é um mentiroso. Não, foi porque Jesus Cristo teve um ministério perfeito e deu isso como herança para mim, me deu gratuitamente. Então, de sorte que já não és escravo, você é filho, e sendo filho você é um herdeiro de Deus. Vamos lá para Romanos capítulo 8. Será que você acredita nisso? A gente não deve falar da gente, mas vou falar um pouquinho. Quando eu não entendia isso, eu vivia nos cultos de libertação. Eu já era pastor. E sempre quando terminava, sai espírito disso, sai espírito daquilo. Terminava o culto, sai demônio disso. Eu acordava de manhã, eu e minha esposa, a gente orava. Depois que eu orava, falava com Deus, eu começava a amarrar. Tá amarrado, tá amarrado. Tá... A gente vivia nessa cegueira, nessa escravidão. E isso, eu não tinha um dia tranquilo. Eu saía para trabalhar, tinha 2 filhas pequenas, eu tinha um dia amedrontado, temeroso, porque estou numa guerra, é o diabo aqui, o diabo ali, você vai ver diabo no chefe, se não vai com a tua cara. Aí você tem um colega que é espírito, você vai ver o diabo nele, vai querer se afastar dele, você se torna um estranho. Você que se torna um estranho. E é guerra o tempo todo, você vive em guerra, tudo é o diabo. Aí caiu a caneta no chão, é um demônio. Aí deu um pique de luz assim, apagou e acendeu. Oh, é o diabo na energia elétrica. Você vira um paranoico. Eu vivi isso. Mas quando descobri que não era escravo, que era filho, rompi com esse cativeiro. Rompi com essa escravidão, rompi com toda a liderança mentirosa que não prega a verdade. Ou porque não sabe, ou porque dá lucro não pregar a verdade. Então, Romanos capítulo 8, Paulo vai falar a mesma coisa. Versículo 15. Porque não recebestes espírito de escravidão, para viver outra vez atemorizados, mas recebestes espírito de adoção, no qual clamamos Abba Pai. O que Paulo está dizendo?
eu recebi um Espírito. Quando ele fala aqui, não é Espírito Santo, é Espírito humano. Ele está dizendo que eu não recebi espírito de escravo, eu recebi um espírito de adoção, de filho adotivo, baseado no qual eu clamo Abba Pai. Ele fala, o próprio Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Quando você crê no Evangelho da Graça de Deus, você sabe que é filho de Deus, sabe que nunca vai perder a salvação, sabe que foi liberto do império das trevas, é salvo. O Espírito Santo testifica com teu espírito. O que é testificar? Ele diz, é isso aí, é isso que você é assim que é o Evangelho. E você é tomado por uma plenitude, um gozo eterno, uma coisa esplendorosa. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O que o Paulo está dizendo de novo? Nós não recebemos espírito de escravidão. Agora pensa bem. A pessoa crê em Jesus Cristo, está salva. Ela está numa igreja que só fala de demônio, fica assim, sai. Ela não consegue enxergar que ela tem um espírito que não é escravo, é um espírito adotivo por Deus, é um espírito de Deus. Não é espírito de escravidão. E como ela não entendeu o Evangelho, está nas trevas evangélicas, ela está assim, ó, sai e é salva. Está achando que tem um demônio imaginário que vai entrar nela. Então ela ou entrou, na quarta-feira ela estava lá, ó, culto de busca do Espírito Santo. Vem Espírito Santo, recebi o Espírito Santo. Na quarta-feira, na quinta-feira ela começou a se sentir mal. Na sexta já entrou o demônio, ela está, sai. Olha o que essa gente faz com a cabeça das pessoas. Porque não recebesse esse espírito de escravidão para outra vez viver atemorizado, vocês receberem espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito Santo confirma, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, e se somos filhos, herdamos tudo que Deus possui e nos é dado. Somos herdeiros de Deus. Vamos ali para Atos capítulo 20. Vai marcando esses versículos, depois leia para ver se não está escrito. Atos capítulo 20, Paulo está despedindo da igreja de Éfeso, ele vai para Jerusalém, ele vai ser preso, vai passar por um processo de sofrimento, e Paulo está até dizendo, olha, ninguém mais vai ver o meu rosto aqui. Ele está se despedindo de todos eles. Está dizendo que depois da partida deles, vão se levantar pessoas com engano, com mentira, para arrastar os discípulos atrás deles. Vão fazer tudo isso. Eu vou ler isso para você. Versículo 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não vão poupar o rebanho. E dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de vos admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, vos encomendo o Senhor e a sua palavra da graça, que tem poder para edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então, Paulo está se despedindo dos Efésios. Está falando com as autoridades espirituais da igreja, e dizendo que vai se levantar pessoas entre eles, lobos vorazes, que vão aprisionar o rebanho. Mas antes disso, ele está dando uma palavra de atenção no versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para fazer o quê? Para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então aquele sangue derramado da cruz, o sangue da nova aliança. Este cálice é o sangue, é o novo testamento no meu sangue. Jesus Cristo diz, ele não disse que era Páscoa.
Ele diz que era o Novo Testamento no sangue dele. Pensa nisso. Aquele sangue que foi derramado, Cristo nos comprou com seu próprio sangue. Paulo está dizendo, vocês atentem para o rebanho de Deus, pastoreiem o rebanho de Deus com sabedoria, pastoreiem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então nós somos comprados pelo sangue da cruz. Nós somos comprados, nós somos de Deus para você é um filho comprado pelo sangue da cruz. Agora, pastor, que obra eu fiz? Foi o meu jejum que me deu esse direito? Foi porque eu subi no monte, desci no monte? Foi porque eu fiz uma viagem lá em Israel, fui batizada no Rio Jordão? Foi porque eu levei uma rosinha ungida para casa? Foi porque eu fiz a fogueira santa de Israel, que nem existe isso na Bíblia. Procura na Bíblia a fogueira santa de Israel. Não existe isso, isso é uma mentira. Não. Tudo isso nos é dado gratuitamente. Cristo fez a obra perfeita, o ministério perfeito ele realizou. Nada mais precisa ser feito, é me dado pela graça de Deus. Pastoreai o rebanho de Deus e a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então nós somos comprados pelo sangue da cruz, nós somos propriedade exclusiva dele. Agora pensa um pouquinho. Se você é mãe, pai, eu sou pai e sou avô também. Você como pai, uma criancinha de 3 anos, você deixaria um cara forte vir molestar a tua criança? Mal tocar nela? Você deixaria isso? Você partiria com tudo para cima dele, para destruí-lo. Você acha que Deus, você sendo homem, defeituoso, faz isso, defeituoso na carne? Quanto mais Deus vai permitir essas coisas. O crente vive com medo, diabo, medo, tristeza, angústia. Estou na luta, na guerra. Ele vive em guerra, ele vai cantar aquela música. Estou em guerra, na luta contra o mal, eu estou em guerra. Tem cada louvor que você não tem nem que ouvir, que é pura heresia. Eu não vivo em guerra, eu vivo na paz, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele comprou a igreja com seu próprio sangue, você foi comprado. Tudo isso porque Cristo realizou uma obra perfeita no seu ministério, nas 3 fases. Efésios capítulo 1, eu vou deixar de falar vários versículos aqui, mas Efésios capítulo 1, onde Paulo fala uma coisa interessante. De vez em quando eu vejo na televisão, venha buscar o Espírito Santo, vigília da busca do Espírito Santo. Como é que as pessoas podem fazer isso? Venha receber o Espírito Santo, culto do Espírito Santo. Tem até igrejas que falam que tem nome do Espírito Santo. E as pessoas vão lá e eu vou receber o Espírito, eu vou buscar o Espírito. Estão buscando uma coisa e parece que o Espírito é tão rápido que eles nunca alcançam. Então, quero ler aqui Efésios capítulo 1, versículo 3. Em quem também vocês, depois que vocês ouviram a palavra da verdade. Qual é a palavra da verdade? O evangelho da vossa salvação. Tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Então olha que coisa interessante. Quando nós cremos em Jesus Cristo, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Quando brotou esta fé dada por Deus em cada um de nós, e nós cremos em Jesus Cristo, fomos salvos, libertos do império das trevas, saímos de toda escravidão, fomos comprados com o sangue da cruz e fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Você entende? Se você tem uma casa própria, o que aconteceu? Você pagou pela casa própria, foi no cartório, fez uma escritura sendo o novo proprietário da casa própria e registrou a sua escritura. Qual é a prova que a casa é tua? Você vai lá no registro de imóveis, está lá a escritura registrada. Ninguém te tira a casa.
A casa é tua propriedade. Sim ou não? Sim. Então o que Deus faz agora que você é filho? Ele vem e te sela com o Espírito Santo. O selo do Espírito Santo é a escritura de que você é filho de Deus e pertence a Deus. E que ninguém toque em você. Quando você ouviu a palavra da verdade, o que é a palavra da verdade? O evangelho da vossa salvação. Quando você acreditou no evangelho, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Creu em Cristo de todo o coração, instantaneamente foi selado com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo da promessa é a escritura de Deus que mostra, este é meu filho. No mundo invisível, no mundo espiritual, os que olham para você, ali está um filho de Deus. O selo, a escritura está nele, selado com o Espírito Santo da promessa. Será que você entende isso? Não tem esse negócio, vou buscar Espírito. Isso não é Espírito Santo, isso é a carne, a feitiçaria da carne. Eu fui pentecostal, posso falar isso. Fica tremendo, sapateando, canela de fogo, aquelas irmãzinhas rodando. Tudo obra da carne, feitiçaria da carne, nada mais que isso. Fomos selados com o Espírito Santo. Agora eu mereci, foi porque eu busquei o Espírito, porque eu dei glória, dá glória, irmão, que dei glória. Porque eu busquei na quarta-feira o culto do Espírito, eu fui na vigília do Espírito Santo, eu fui no envelope do Espírito Santo. Não, porque eu fui salvo, fui selado. O Espírito Santo da promessa, selado, sou de Deus para sempre. Eu vou pular muita coisa aqui, para nós terminarmos, já que estamos aqui em Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu em Cristo, escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo aquilo que propôs a sua vontade. Até aí. Então agora que eu fui salvo pela graça, Jesus exerceu um ministério perfeito e me deu todas essas bênçãos. Eu creio em Cristo, sou salvo, liberto do império das trevas, me torno filho, liberto de toda a escravidão, não tenho espírito de escravidão, comprado pelo sangue da cruz, selado com o Espírito Santo. Então Deus me abençoa com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Toda bênção tem origem espiritual e se materializa no mundo material. Então tudo que Deus tinha que dar para mim, eu me tornei herdeiro de Deus, nós lemos isso. Tudo que Deus tinha que dar de bênçãos para mim já me deram. Eu já sou abençoado com toda a sorte de bênção espiritual. Já me foi dada tudo isso através de Jesus Cristo. Eu não fico assim, por favor, me abençoe, me abençoe. Eu vou buscar uma bênção, a bênção você vai ter. Jesus é o dono da bênção, a bênção vai receber. Olha que coisa cega. A pessoa ainda está buscando coisas. Ela não enxergou. Desculpa eu cantar essa música, tá? Eu cantei isso no passado, né? Não tem nada do evangelho aí, tem de incredulidade. Essa bênção ele nunca alcança. Já fui abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Já aconteceu. O que eu preciso é entender o que o evangelho diz que são essas bênçãos e acreditar e viver por elas. Jesus no evangelho não diz que eu vou ser empresário. No evangelho não diz que eu vou ter todo o dinheiro do mundo aqui. O evangelho não diz que eu vou ter o carro mais novo de cada ano. O falso evangelho diz, para você ter isso tem que dar tudo para ele primeiro. O falso evangelho diz que você vai ser rico. O tempo todo. Rico se torna os donos das igrejas, que pegam os dízimos e as ofertas, compram os seus aviões, as suas mansões,
né? Vivem em condomínio fechado, os caras têm guarda-costa. Olha quanto custa para viver como eles vivem. Eles ficaram ricos porque tomaram o dinheiro de todo mundo. Mas o Evangelho não promete que você vai ser rico nessa mentalidade humana terrena. Mas ele diz que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Tomara que você seja rico, tomara. Mas e se não for, eu sou abençoado a mesma coisa. Você tem saúde, você está abençoado. Você senta na mesa, tem o que comer, está abençoado. Tem uma roupa para vestir, está abençoado. Tem uma casa, um telhado que você dorme, lhe cobre, está abençoado. Tem um carro, pastor, meu carro é de 10 anos, está abençoado. Está andando, oh que glória, ótimo. Eu tenho filhos, estão tudo lá junto, está abençoado. Olha, eu tenho netos, estou abençoado. Tenho esposa, tenho marido, está abençoado. Agora eu vou brincar para você. Você poderia dizer assim: ai pastor, eu não tenho nem esposa nem marido. Olha, acho que é até melhor não ter. Se não teve até agora, não arruma encrenca. Essa é a parte humorística da palavra, tá bom? Mas está abençoado, você está vivo aí. Está apalpando, acordou, enxergou, respirou o ar, ah, que coisa gloriosa. Saiu ali, tem um bem-te-vi lá, bem-te-vi. Agora, nós estamos no mês de outubro, é o tempo da sabiá cantar. Eu acordo, abro a porta lá do meu quarto, tem uns eucalipto em frente de casa, a sabiá está lá. De tanto que eu ouvi, eu sei até cantar como ela. Oh, estou abençoado. Vocês entendem isso ou não? Tá calçado aí, ah pastor, meu tênis não é de R$500, é de 120. Oh, tá abençoado. Vai comer um macarrãozinho da mama hoje? Só molho e macarrão, tá abençoado. Para de viver inquieto com a carne, sempre insatisfeito, frustrado. Isso é a carne maligna que é assim. Você entende? Então nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E tudo isso que eu disse para você não foi por esforço próprio, não foi por obras, não foi porque eu vigiei, não foi porque eu jejuei, não foi porque eu dei dízimo, não foi porque eu paguei preço, não foi por nada disso. Foi pela graça sois salvos, porque Jesus no seu ministério perfeito, nas suas 3 fases, já fez tudo para mim, está consumado. Será que você recebe essa palavra de hoje? Nós vamos terminando esta live por aqui. E como sempre tenho feito, foi uma alegria estar com você. Gostaria de estar perto de você, lhe dar um abração, mas manda um abraço assim pela live, bem forte, né? E quero terminar declarando aquela frase de sempre, declarando com toda a força do meu coração isto: a tua vida vale mais que o mundo inteiro.